nós refletirmos sobre este tema, servir e amar. Peguei comigo em Efésios capítulo 5, versículo 6 em diante. Efésios capítulo 5, versículo 6 e seguintes. Paulo vai dizer, o título está escrito assim, filhos da luz, ou seja, todo aquele que é batizado no Espírito Santo já é um filho da luz. No 6 vai dizer assim, outra hora eras trevas, mas agora sois luzes no Senhor, comportai-vos verdadeiramente como luzes. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. O Tiago já dizia sobre isso. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas. Não devemos, nós batizados no Espírito Santo, tivemos uma experiência com o Senhor e começarmos a compactuar com obras infrutíferas, ou como dizia Israel, com fogo estranho. Irmão, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para ficar simplesmente bonitinhos, sentadinhos, sem suar a camisa. Nós fomos chamados para sermos servos e servir e amando o Senhor. E aí o Senhor ainda continua: pelo contrário, condenei-as abertamente, porque as coisas as quais os homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas, mas tudo isto, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz, e tudo que se manifesta deste modo torna-se luz, ou seja, pela pregação da verdade. Agora é a profecia na qual o Senhor tem para nós. Por isso, a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta tu que dormes, meu irmão. Se você está vivendo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana Mariana, cheia do Espírito Santo, e está ainda dormindo nas suas atividades, está ainda deixando a vida passar, o Senhor está te chamando, te convocando neste dia. Desperta agora, desperta tu que dormes e se coloca a caminho, se coloca de fato nesta missão de dar o sangue e a vida pelo reino e pela salvação das almas. Deus não deu uma unção à toa não, meu irmão. Não foi só para curar a unha do seu pé encravada, não. O Senhor não deu uma unção para que simplesmente as suas vontades sejam feitas, não, meu irmão. Muito pelo contrário, o Senhor te derramou o Espírito Santo para que você se coloque a serviço, não de si, mas do outro. Amém? Para a honra e glória de Deus. Amados, é uma ordem: desperta tu que dormes e levante dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E servir e amar, meu irmão, não é emoção, é decisão. Servir e amar não é emoção, não é sentimentalismo, não é arrepiar, não é apenas chorar. Isso faz parte sim do mover, mas não é isso. É decisão, não é discurso, é vida entregue, doada. Não precisa me responder, mas o quanto você se doa, não para as suas vontades, mas para o reino de Deus e a serviço do outro. O quanto? Não me responda, mas faça esse questionamento a você. Então não é uma questão de discurso, de falar bonito, de falar que é bonzinho, de falar que é católico, de falar que é batizado no Espírito Santo, mas a verdade é aquele que tem uma vida entregue por aquilo que ele acredita. O Espírito Santo não batiza pessoas simplesmente para assistirem a vida passar. Não é um melô de um Martinho da Vila, se é ele o dono dessa música. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é ele, não é assim, irmão. Católico batizado no Espírito Santo não vive esse melô, não. Não vive essa canção, não, meu irmão. Não deixa a vida passar. Ele se torna de fato um agente transformador de ambiente, transformador de realidade, transformador de vida. Ele não
transformada, sim ou não? Há várias, né? Começando com a nossa mesma e com a da nossa casa, não é verdade? Aí fora, né? No seu bairro, tenho certeza que tem situações a ser transformadas, na sua escola, no seu serviço, aonde quer que nós vamos, tem realidades a ser transformadas, sim ou não? E agora o puxão de orelha aqui do coordenador. E o que nós estamos fazendo para transformar essa realidade, irmão? A gente está esperando quem? Está esperando o Diego sair da sua casa e resolver os seus problemas, as suas realidades? Desculpa, eu não vou. Eu não devo e eu não vou. Porque o Senhor não te deu um espírito de covardia nem de timidez, mas de coragem e ousadia. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. O mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. O mesmo Espírito que habita no Papa, habita em você, meu irmão. Então para de terceirizar e começa a tomar protagonismo da sua história. Porque o Senhor te ungiu, porque o Senhor derramou o seu Espírito, deu a sua vida por você, para que tenhais vida e vida em abundância. Nós precisamos tomar as rédeas, nós precisamos, à luz do Espírito Santo, começarmos a agir verdadeiramente de uma vez por todas, sem discursinho bonito, irmão, sem discursinho bonito. Suar a camisa, a nossa vida tem que ser já o testemunho, já tem que ser o evangelho pregado. Eu olhar para você e falar assim: está doando pelo reino, está doando pelo evangelho, está doando. Então está cheio do Espírito Santo, meu irmão. Não é palavras bonitas, não é isso, é vida entregue, vida entregue. Deus não nos batizou no Espírito Santo para ficarmos como telespectadores. Não foi para isso, não foi. Muitos querem o fogo do Espírito Santo, como querem, mas fogem da cruz do serviço. Desculpa, nunca vai ter o fogo sagrado. Se você quer o fogo do Espírito Santo, mas foge da cruz do serviço, meu irmão, desculpa, vai ser fogo estranho mesmo, vai ser fogo de paga mesmo. Você vai querer fazer alguma coisa e nada vai acontecer. Para ter o fogo do Espírito Santo, é preciso abraçar a cruz do serviço. Seja qual instância for. Estou falando que aqui todo mundo tem que ser servo de grupo de oração, não. Se for, glória a Deus, mas se não for, meu irmão, tem que sangrar mesmo pelo evangelho, aonde o Senhor te chamar. Nós precisamos ter este protagonismo. O Senhor não está levantando telespectadores do reino, mas servos apaixonados. O Senhor não está levantando telespectadores, alguém só veio para assistir. Muitas vezes nós vamos em missa de cura e libertação, sim ou não? E é uma bênção, né, irmão? Cerco de Jericó, 7 dias, glória, aleluia, Mas parece que as nossas atitudes, a nossa postura não muda, meu irmão. Parece que a gente vive de cerco de Jericó em cerco de Jericó, só esperando vir o próximo cerco de Jericó para receber um pouco de graça. Mas não é assim que funciona, meu irmão. Uma vez batizado no Espírito Santo, você já é impulsionado a ter uma vida de servir e de amor, de servidão e de amor. E conforme nós vamos nos entregando, servindo, o Senhor vai ungindo. Conforme nós vamos abrindo nosso coração para o outro e para Deus, mais o Senhor vai nos abençoando, mais a graça dele vai sendo impregnada em nossa história. Eu costumo dizer, alguém consegue ver alguma parte da Bíblia que os discípulos começaram a pedir: Senhor, cura, Senhor, a minha artrite, a minha artrose, cura, Senhor, ajuda lá no problema financeiro lá de casa, Senhor, não sei. Alguém viu isso daí, os discípulos fazendo isso? Não, irmão, porque na verdade isso é consequência, isso é desdobramento. Se o Senhor fizer, amém, se não fizer, glória a Deus também. Mas a graça foi acontecendo sim na vida dos discípulos, mas consequência de uma vida de doação, de entrega, de comprometimento com o reino e com Deus, verdadeiramente. É consequência, meu irmão, mas infelizmente nós queremos atalho nas coisas de Deus. Nós queremos a graça, nós queremos os ônus, né? Nós queremos o bônus, melhor dizendo, mas não queremos os ônus, não queremos as lutas, as batalhas. Nós não queremos a responsabilidade do serviço, não é? Muitas vezes nós somos cheios, amados, de nós mesmos.
cheio de nós mesmos, aonde nós não temos tempo nem para Deus, aonde nós não temos tempo para ouvi-lo, aonde nós não temos tempo para obedecê-lo, não só ouvir, mas ser praticante daquilo que nós ouvimos. Muitas vezes nós não temos tempo e nós não damos tempo, porque está preocupado com o seu próprio umbigo, desculpa dizer. E quanto mais fechado dentro do seu próprio umbigo, menos graça, menos unção você vai ter. E a sua vida realmente não vai ser transformada verdadeiramente. E a eternidade cada vez vai se tornando mais longe da sua história. E a conversão sua e dos seus mais distante ainda, porque nós não decidimos de fato para o reino de Deus. O tema é servir e amar, irmão. Servir e amar não é opção. Servir e amar para um cristão batizado no Espírito Santo não é opção, irmão. Se você é batizado no Espírito Santo, servir e amar é identidade. Identidade, irmão, daquele que é discípulo de Deus, daquele que teve um encontro verdadeiramente com o Senhor, daquele que teve um encontro com o Espírito Santo. É a identidade, está impregnado daquele que é batizado no Espírito. Servir e amar não é opção, é identidade. E nós temos que voltar à identidade. O Tiago já falava isso na pregação dele. Nós temos que voltar à nossa identidade, à raiz, o sentido da nossa vida. Nós falamos que há nenhuma outra salvação, não é verdade? E ao exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, está escrito assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida. Marcos capítulo 10, versículo 45. Deus, na pessoa de Jesus, o modelo máximo da humanidade, não veio para ser servido. E infelizmente, dentro de nossos grupos de orações, dentro da igreja católica, está cheio de pessoas querendo simplesmente ser servido. Quando vir o padre lá com a unção, e aí eu vou receber um pouco. Quando vir não sei fulano de tal, aí sim. E aí vem, como fosse um service, irmão. Mas o Senhor está falando: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ou seja, meu irmão, a sua identidade está em Cristo Jesus. De servir e amar também, se entregar, de se doar. Nós precisamos servir, irmãos. Nós precisamos. Quem é batizado no Espírito Santo assume um estilo de vida. Um estilo de vida chamado entrega. Entrega. O Israel acho que já foi embora, sei. Mas tá ali. Irmão, é doido de pé daquele dali. Doido. Mal para em casa. A Leia é uma santa por aguentar o Israel tão fora de casa assim. Muitos vão dizer que ele é doido mesmo. Mas sabe por que ele faz tudo isso? Porque ele foi batizado no Espírito Santo, amado. Foi batizado no Espírito Santo de uma forma tão profunda, que está impregnada a sua identidade. Ele é assim. Não consegue fazer outra coisa a não ser dar a vida por aquele que deu a vida por ele. Entende, irmãos? E talvez ele faz muito porque nós fazemos pouco. Talvez ele está precisando fazer muito porque eu e você muitas vezes fazemos pouco. Nós precisamos de volta a ter esse senso de responsabilidade de servir e amar. Servir não é função em pastorais, em ministérios, é marca de um discípulo. Servir não é função, não é acúmulo de função, amém? Mas é marca daquele que é discípulo de Deus. É marca, irmão. Não é função, não é acúmulo. Não é acúmulo. E agora eu vou fazer um adendo aqui que serve para nós que já somos servos do grupo de oração. E servindo no grupo de oração, nós servimos em tantas outras pastorais. É verdade ou não é? Levanta a mão aquele que é servo do grupo de oração e serve em outras pastorais. Levanta a mão. É quase 90%.
Presta bem atenção no que eu vou falar agora, para não ser mal interpretado. Presta bem atenção. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, nós temos a responsabilidade e o dever de transmitir a cultura de Pentecostes. Por isso que nós fomos batizados no Espírito Santo, irmãos, senão não precisava ser batizado no Espírito. A nossa identidade está naquele que é cheio do Espírito Santo e manifesta os carismas do Espírito. Então a nossa primeira missão, vocação, é ser esse percursor da cultura de Pentecostes por onde quer que nós vamos, e seja aquilo que nós fizemos. Se for na pastoral de acolhida, meu irmão, você não vai simplesmente abraçar alguém como qualquer outro ministro da pastoral. Você é um carismático cheio do Espírito Santo, irmão. A sua primeira missão não é acolher, a sua primeira missão é acolher e já clamar o Espírito Santo daquela pessoa, que ele seja cheio do Espírito Santo, através daquele abraço. É nossa identidade, meu irmão. Senão o que acontece? Nós recebemos o Espírito Santo, Deus nos dá o fogo sagrado em nosso coração, e nós falamos assim: não, a gente joga um balde de água, sabe? Não, Espírito Santo, dá uma acalmada aí, não queima muito não, porque vai pegar mal, vai ficar mal na fita. O que o padre vai pensar de mim? O que a irmã coordenadora vai pensar de mim? Desculpa. Quem te chamou não foi a irmã coordenadora e nem o padre, amém? Quem te chamou foi o Senhor, que te chamou a levantar e ser um discípulo dele, cheio do Espírito Santo. Foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te ungiu, foi o Senhor que te consagrou, foi o Senhor, o Senhor, o Senhor. É só a Ele que você deve satisfação, irmão. Só a Ele, só a Ele. Nós precisamos servir e amar. Amar não é sentimento, é decisão diária. Não nos custa muito, irmão. Amar é decisão diária e não nos custa muito. Nos custa tudo. Não nos custa muito, nos custa tudo, irmão. E como diz, parafraseando Monsenhor Jonas Abib, tudo é tudo. Tudo, irmão, é tudo. Tudo. Nós precisamos colocar o reino de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar, sempre, 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 sempre em nossas vidas. Sempre, irmão. Ou seja, quem ama, serve. Qual é o mandamento de Cristo? Se resumindo em dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como? Mandamento do amor, certo? Sim ou não? Estou errado? Não, não é certo. Então quem ama, serve, irmão. Se você fala que você ama a Deus e ama o próximo e não está servindo, desculpa, é fingimento, é balela, é qualquer outra coisa menos a verdade. Quem ama, serve. Quem não serve ainda não entendeu o amor. Quem não serve ainda não entendeu o que é amar. E se não doer, não é amor. Eu comecei a aprender o que é amor, servindo sim, mas com os meus filhos. Quem aqui é pai, levanta a mão. Pai, mãe, levanta a mão. Glória a Deus. Vocês vão entender o que eu vou dizer. Eu comecei a aprender o que é amor quando eu cansado, chegar do serviço, cansado, daí já era meia-noite, nada da menina dormir. Essa época era a Ana Clara, tem 15 anos agora. Nada de dormir, irmão. Daí, pai de primeira viagem, eu falo assim: não, meu amor, nem levanta. Eu já levantava, primeiro a levantar. Daí beleza, meia-noite você levanta, vai dar atenção, vai pegar no colo, vai dar um tetezinho, mamar. Daí eu até brinco, acho que minha esposa vai lembrar agora. Eu pegava o tetê e falava assim: toma o tetê do papai, né? Porque a mãe tem o seio. Daí eu falo assim: não, toma o tetê do papai. O tetê do papai é mais gostoso. E aí dava meia-noite, beleza, irmão. Só que a filha era gulosinha, né? Acordava de madrugada. Daí eu levantava, pai de primeira viagem, levantava de novo, toma o TT, filho, aqui, ó. Mas daí acordava de novo. E de novo. Daí você já não levanta muito feliz, né? Você começa já a falar assim: eita, e agora? Será que eu levanto? Eu dou uma cutucada aqui na minha esposa para ela levantar no meu lugar.
O que eu quero dizer com isso, amados? Amor é fazer aquilo que muitas vezes nós não queremos fazer, mas é necessário fazer. Você acha que eu queria lá levantar todos os momentos da madrugada para dar uma madeira para minha filha? Não. Mas era necessário, isso é amor. Isso é amor. Isso também é maturidade. Isso também é maturidade. Que não faz aquilo que quer, mas aquilo que é necessário. E o Senhor está querendo levantar aqui servos que entende que é maduro, que faz não aquilo que gosta, aquilo que quer, aquilo que tem vontade, mas aquilo que é preciso ser feito. Talvez você não quer ir no seu grupo de oração, talvez você não quer servir mais, talvez você não quer mais ajudar o pároco da sua igreja. Mas olha, irmão, de verdade em Deus e pergunta: é o que eu quero ou é o que precisa ser feito? Se precisa ser feito, irmão, então vai, em nome de Jesus. Seja talvez o único maduro o suficiente para assumir a bronca, falar assim: eu vou, eis-me aqui, Senhor, e eu vou. Quem lidera agora para os líderes aqui, tá bom? E quando eu falo líder, não é só coordenador de grupo de oração, nem coordenador de ministério. Todos vocês que se colocam à frente de algum serviço para Deus e para a igreja, é uma liderança, amém? Todos. Os pais também são liderança dentro de casa, sim ou não? Então, ou seja, é para todo mundo aqui. Quem lidera sem servir, só está mandando, não governa no Espírito. Quem lidera sem servir, já viu, não, em alguns lugares, tem um monte de líderes, um monte de gente coordenando, um monte de coisa, mas você fala: faz isso, faz aquilo outro, não, isso aí está errado, isso aí, ó, não vai dar certo, não faça isso não sei o que, só está mandando, irmão. Desculpa, você não foi levantado líder de um grupo, de um povo para ficar mandando, não foi levantado para isso. Você foi levantado como líder para servir este grupo na qual o Senhor te confiou. Então não é mandando, não é cobrando, não é achando ruim do que os outros estão fazendo, mas servindo para que os irmãos cresçam em espírito e em verdade na presença do Senhor. Nós precisamos servir e amar. O ministério pode já se preparando, por gentileza, que daqui a pouco é a parte mais importante, a Santa Missa. Nós precisamos liderar servindo, irmão. Minha mãe tem várias dificuldades, alguns irmãos sabem aqui. Minha mãe tem bipolaridade, esquizofrenia, mas ela me ensinou uma coisa, mesmo com todas as dificuldades que ela tem, todos os erros que ela cometeu, ela me ensinou algo fantástico, irmão, que eu gostaria de gravar no teu coração também. Minha mãe, quando eu era muito pequena, ela falou uma frase para mim que eu gravo e carrego o resto da minha vida. Ela falou assim: filho, aquele que não serve para servir, não vive para servir, não serve para viver. Aquele que não vive para servir, não serve para viver. E minha mãe foi ungida de Deus naquele momento, com certeza. Isso foi gravado no meu coração. Nós precisamos servir e servir amando a Deus e ao próximo. Amém? Gostaria que vocês já se colocassem de pé para a gente rezar. O Senhor quer levantar aqui neste rebanhão. Não foi à toa, estou fazendo uma retrospectiva para você entender aquilo que o Senhor está fazendo neste lugar. O Senhor começou no sábado falando que com Maria voltemos ao cenáculo. O Senhor está falando para mim e para você de uma característica da nossa identidade como filhos de Deus. E todos os filhos de Deus são filhos de Nossa Senhora, sim ou não? Então nós devemos propagar cada vez mais a santa devoção à Virgem Maria Puríssima. Doa a quem doer, meu irmão. Goste quem não gostar. Se não gostar, ok, segue. Mas eu e você temos a responsabilidade de falar da mãe. Com Maria voltaremos ao cenáculo. O Rinaldo trouxe este amor de Deus que se derrama numa cruz. Ele nos ama tanto que Ele se doou por mim e por você, seja aqueles com pecado, seja aqueles que não têm pecado, seja
seja aqueles que são bons, seja aqueles que não são bons, seja aqueles que servem, seja aqueles que nunca serviram, o Senhor se doou por amor a todos, independente de cada um. Depois ele falou que é Ele que dá a vida, é Ele que nos dá a vida. E aí o Tiago começou a falar que muitas vezes nós esquecemos que é por Ele, para Ele que são todas as coisas. E aí nós tivemos aquele momento de clamor, de batismo no Espírito Santo, foi bom ou não foi? E aí o Senhor está falando para mim e para você agora: eu derramei o fogo do meu Espírito sobre a sua vida, isso eu não tenho dúvida, que todos, cada um que está aqui foi batizado no Espírito Santo. Todos. Mas o Senhor está falando assim, e a chama já está aí dentro. Só que agora nós temos que começar a movimentar essa chama. E quanto mais a gente movimenta a chama, mais ela vai crescendo em nós. Nós temos que começar a dar lenha, combustível a ela, para for crescendo tão grande, essa chaminha que o Senhor depositou em nós, para que ela se alastre em nós e através de nós, para incendiar a nossa vida primeiramente e a vida daqueles que circundam a nossa história. Você quer que a sua casa seja transformada, sim ou não? Querem que outras vidas sejam impactadas e transformadas pela ação do Espírito, sim ou não? O Senhor está confiando com você. Com você, não é comigo, coordenador, não. Muito menos com Israel. É com você, a espalhar essa chama, esta cultura de Pentecostes, por onde quer que você vá. Mudar o estilo de vida é metanoia, mudar o estilo de consciência. O Tiago também falava um pouco sobre isso. Mudar a nossa mentalidade, para que nós possamos de fato ser servidores daquele que é o Senhor da nossa história. E eu já vejo se levantando um povo novo neste lugar, um povo de fato na qual o Senhor elegeu. Este é o povo na qual o Senhor elegeu neste rebanhão. Ah, mas se você for aquilo que Deus quiser, você vai incendiar a face da terra.